Quando Deus te dá uma palavra, Ele não está te dando uma opinião, Ele não está te dando uma sugestão, é uma ordem, é um decreto. Quando Deus diz, ore pelo seu casamento, Ele não está falando, olha, eu acho importante, eu acho que seria bom. Ele está dizendo, comece a orar pelo teu casamento, comece a se posicionar em relação ao seu casamento. Quando Ele fala, ore pelo teu filho, a tua filha, não é uma mensagem, não é uma opinião. Ele está dizendo, comece a se posicionar em relação aos teus filhos, comece a se posicionar em relação à tua família, porque tem algo que pode vir, mas o seu posicionamento abre o caminho sem precedente para os milagres e a obra e a glória de Deus na sua vida. E Lagoinha Global, eu estou aqui como seu irmão, seu amigo e pastor, para dizer que nós somos uma igreja que se posiciona. Essa é a razão da minha mensagem. Em um mundo onde pessoas não querem viver confronto, apenas uma palavra de esperança, sem confronto, é como ir na academia e malhar apenas uma parte do corpo que você acha interessante, a outra não. Quem já viu alguns amigos que malham e aquela perna fininha? Muitos de nós estamos querendo selecionar qual parte da palavra a gente quer para nós. Essa não. Não, essa aqui não. Mas eu estou aqui como seu pastor para te dizer que nós somos uma igreja que se posiciona a respeito de tudo. Nós somos uma igreja que vai se posicionar. Me ajuda a pregar, Lagoinha. Quem crê comigo, fala um amém. 28 mil pontos online. Nós vamos posicionar sempre. Hoje eu vejo, enquanto eu falo alguma desordem, eu vejo no meu coração como ventos, como poeira, e Deus está dizendo, esse caos vai acabar, porque meus filhos vão começar a se posicionar hoje, pelo amor de Deus. Eu vejo vento que vai cair por terra, eu vejo confusão, eu vejo bagunça demoníaca que vai acabar hoje, porque você vai se colocar diante de um posicionamento. Atos, no capítulo 2, no versículo 14, a gente lê, então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz e dirigiu-se à multidão. Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso. Ouçam com atenção. Esses homens, eles não estão bêbados, como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito, profetizado, é a palavra liberada pelo profeta Joel. Erga suas mãos e vamos dizer essa palavra profética, vamos juntos? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Se você crê nessa palavra, aplauda o nosso Deus nessa noite. Vamos, Lagoinha Global, Lagoinha Alphaville. Ei! Nós precisamos ser uma igreja que se levanta. Uma igreja que se levanta. O texto diz, então Pedro levantou-se. Uma multidão começa a vir contra Pedro, uma multidão começa a vir contra os discípulos, e a palavra não diz que Pedro fugiu, a palavra não diz que Pedro acuou, a palavra não diz que Pedro tentou misturar, blend in. Ele tentou assim, não, eu vou buscar uma forma. A palavra diz que Pedro, no momento ele começaram a vir contra ele, Pedro levantou-se.
Pedro levantou-se. Eu tenho uma palavra para a Lagoinha Global. Nós somos uma igreja que se levanta. A gente precisa ser uma igreja que não vai acuar, que não vai esconder, que não vai negociar valores. Meu querido, o que Deus tem para a tua vida não dá mais para você viver misturado, não dá mais para você viver encaixado, não dá mais para você viver uma vida assim, não, levantado e firme diante do que Deus tem para a tua vida. Pedro levantou-se. Pedro se colocou de pé diante de uma multidão. Diga para quem está do teu lado: é uma multidão. Você tem medo de postar versículo na tua rede social? Você tem medo de, ou não acha necessário falar: eu sou crente? Você diz: não, eu sou cristão. Não, você é crente. Muda a tua frase. Tem muita gente que só usa Deus. Deus, 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 Deus. Não é para você usar a frase usando Deus, porque Deus, cada um tem um seu. Tem muito crente que quer blend in, quer misturar e fala Deus, 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 e acha que está tudo bem. Não está bem. Nós temos um Deus e temos um Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo. Jesus, fala para 3 do teu lado: é Jesus. Diga comigo: é Jesus. Pedro levantou-se para falar de Jesus, ele não se levantou para falar de Deus. Levantou para falar de Jesus, então é Jesus, você pode ter certeza. Se você for falando de Deus e Deus, todo mundo vai: fala Jesus. Fala esse nome, que todo joelho vai se dobrar, que todo demônio vai ter que se dobrar, toda potestade vai ter que se dobrar. Começa a falar o nome que dá sobre todo nome. Começa a declarar o nome daquele que te salva, que te liberta. Jesus. Grita alto, Lagoinha Global, diga Jesus. Para onde Deus está nos levando, Lagoinha Global, aquilo que Deus quer fazer. Tem muita gente que quer falar de luz, tem muita gente que quer falar de LED, tem muita gente que quer falar de parede preta. Enquanto estão falando de tanta coisa, você está olhando e se levantando e falando: não é sobre nada disso, é sobre aquele que mudou a nossa vida, é sobre aquele que tem um plano na nossa história, é sobre aquele que derramou um sangue, é sobre Jesus.